Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 35. Bom dia, meu povo, domingo, glória a Deus. Vamos lá? Paz do Senhor. Gênesis 35, o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se de deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem e troquem-se de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam na orelha. E Jacó enterrou aos pés da grande árvore, próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar que Deus deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho. Por isso foi chamado de Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padan-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, mas sim seu nome será Israel. Assim, Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão aos seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou de uma coluna de pedra no lugar em que Deus falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel quando ainda estavam certa distância de Efrata. Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já ao ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu o filho o nome de Beone, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre sua sepultura, Jacó se levantou uma coluna. Até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento diante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, a concubina do seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos com Lia: Ruben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E esses foram seus filhos com Zipa,
Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padarã. Depois que Jacó foi visitar o seu pai Isaque em Manre, perto de Quirat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Esse texto ele tem muitas riquezas escondidas. Primeiro, ontem a gente viu que aconteceu uma bagunça, né? Diná foi estuprada e e o homem que a estuprou, que era o filho do governador da cidade, queria casar com ela. Porém, os irmãos dela acharam um absurdo ela ser tratada feito uma prostituta, foram lá, mandaram o povo se circuncidar, que é tirar a pele do prepúcio do órgão masculino. Eles acharam um absurdo aquilo, falaram que então vamos fazer o seguinte, se vocês se circuncidarem, tá tudo certo, a gente vai te entregar a nossa filha, né, a nossa irmã. E aí eles circuncidaram, eles entregaram, quando eles ainda estavam se recuperando, a cidade inteira ainda estava se recuperando, eles foram lá e mataram todo mundo, fim. E aí carregaram junto com eles as mulheres daquela cidade e as riquezas. Jacó ficou muito chateado com os irmãos, com os filhos dele, porque falou, pronto, agora eles vão atrás da gente, a gente vai morrer. Ai, meu Deus. E termina o texto eles falando pro pai, pai, você acha justo tratar a nossa a nossa irmã como prostituta? E aí acaba o texto assim. Então, Jacó vai falar com Deus, já no texto de hoje, em Gênesis capítulo 35, e Deus fala para Jacó, Deus diz a Jacó, suba para Betel e estabeleça-se lá. Vai para Betel. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Só que tem um porém, gente. Quando a gente está em contato com o santo, está em contato com o puro, que é verdadeiro, tudo que é impureza tem que ir embora. Tudo que é sujo, tudo que é vil, não tem como a gente adorar dois senhores. Eu acho muito engraçado, de verdade. Sabe? Eu acho muito engraçado quando as pessoas, elas acham que pode adorar uma parte de Deus e estar uma parte no mundo. Até cômico, sabe? Se você ler as escrituras, você vai perceber que é uma possibilidade nula. Na verdade, eu até acho que as pessoas acham que pode. Porque a gente vive o tempo da graça, então não é um tempo que Deus consome as pessoas de pronto quando elas estão uma parte na igreja, uma parte no mundo. A despeito do tempo da graça, o diabo também se aproveita disso, para que a gente ache, pense e acredite, porque a gente vive o tempo da graça, a gente pode fazer o que o nosso coração deseja, sabe? Lá na Bíbliazinha satânica, meu Deus, satânica, diz assim, faz tudo o que tua mente quer. Usufrua dos seus desejos. Se tua cabeça não te condena, vai fundo. Então, a gente tem vivido um evangelho muito mais satânico do que de Deus. É muito triste eu falar isso para vocês. Eu falar isso para mim. As pessoas, elas acham que elas podem ficar um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo, mas na verdade elas já são do mundo. Não dá pra gente adorar dois senhores. É assim, é impossível. Deus sabia que tinha muita idolatria dentro da casa de Jacó. Deus sabia. Então Deus fala para Jacó, Jacó, levanta um altar para mim. Então significa que se eu tenho que levantar um altar para Deus, eu tenho que me desfazer dos outros deuses. É ou não é? Então o que eles fazem? Presta atenção. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Olha só. Deuses estrangeiros que estão entre vocês. São deuses feitos por homens. São estatuazinhas, sabe? São Deus do sol, Deus da lua, Deus disso, Deus daquilo. São deuses feitos por mãos humanas. Gente, a Bíblia é tão clara. Tão clara. Todas as vezes em que você de fato quiser adorar ao Deus verdadeiro, você vai ter que abandonar os seus ídolos. E eu já conversei com vocês que ídolos podem ser falsos deuses, podem ser coisas ou pessoas. Então, você vai ter que abandonar
a idolatria de coisas, a idolatria de pessoas, a idolatria de falsos deuses, para você se aproximar do Deus verdadeiro, não tem como. É uma possibilidade nula. Para de se enganar, gente. A gente quer ficar se enganando. Às vezes a gente adora até a promessa que Deus deu pra gente. A gente não pode. Não funciona. Sabe quando assim, não funciona? É isso. Não funciona. Então ele pede que os filhos se livrem, as pessoas dos deuses estrangeiros se purifiquem e troquem de roupa. Não tem como adorar o mesmo Deus, o Deus verdadeiro, e estar com as mesmas vestes. Não tem como. E hoje eu falo com você não de uma veste física, assim, como essa blusinha, mas de uma veste espiritual. Não há essa possibilidade. Não tem como. A gente até quer, mas ou a gente abre mão daquilo que nos aprisiona, as coisas deste século, abre mão das nossas vestes, de como a gente se apresenta ao mundo, ou não vai ter jeito. Poliana, por que minhas orações não passam do teto? Talvez você tenha adorado outros deuses, a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez você tenha adorado a você mesmo, as suas coisas, as suas circunstâncias. Sabe uma frase extremamente demoníaca? Extremamente. Se livre dessa frase. E eu falo se livre porque o Brasil parece que se apropriou dela. Ame a você mesmo, eu preciso me amar. Não, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Mas para agora. Não leva muito tempo para parar, não. Já para. Ouviu isso aqui? Já parei. Ame você mesmo. Oi? Como assim, gente? Quando que a Bíblia disse que era pra gente amar a gente mesmo? Quando? Me explica. Não tem. Sabe? A Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. Sirva. Ame. Se entregue. Olhe a miséria do outro e ame. O amor, ele ama. O amor se entrega. O amor, antes de ser amável, ele simplesmente ama. O amor, ele é despido de vaidade. O amor, ele é despido de qualquer sentimento que não seja entrega, sabe? E a gente se influencia, a gente só quer amar o outro se a gente for correspondido. Mas o amor, ele ama sem correspondência. A gente ama o outro até um certo ponto, sendo que a Bíblia nos orienta a amar sem medida. Enfim, então ele pede para as pessoas se livrar, se purificar e trocar de roupa. Venha, vamos subir a Betel, onde faremos um altar, onde Deus me ouviu no dia seguinte da minha angústia. Então eles entregam todos os deuses estrangeiros a Jacó. E Jacó, ele enterra esses deuses, ele enterra. Olha o ato, olha o rito que Jacó fez. Ele enterrou os deuses. Qual é o dia em que você vai enterrar os teus deuses? Qual dia, gente? Qual dia em que você vai enterrar os teus deuses estranhos e que eu vou enterrar os meus deuses estranhos? Onde está o temor do Senhor? As pessoas me perguntam tanto, Poliana, como é o temor do Senhor? Onde está o temor do Senhor? Comece enterrando os teus deuses. Ai, Poliana, não tem uma stoutinha aqui. Não, mas você tem você. Você tem pessoas que você idolatra. Você tem coisas que você idolatra. Você tem circunstâncias, lugares que você idolatra. Então, nós sempre temos. Vamos começar a enterrar. Enterrar tudo que nos afasta de Deus. Presta atenção, gente. Aí, eles vão embora daquela cidade, onde eles mataram aquele povo, ok? Naquelas cidades vizinhas, o terror entrou naquelas cidades vizinhas. Mas o terror entrou naqueles povos para que Deus protegesse Israel. Deus sempre protege Israel. E ninguém ousou ir atrás dos filhos de Jacó. Simples. Eles foram protegidos. Eles fizeram tudo aquilo, foram protegidos por Deus. Primeiro eles deixam os deuses estranhos na terra onde eles estavam e eles sobem. E ali eles estabelecem um lugar. E Deus fala com Jacó e diz, olha, você vai ser multiplicado
florífero, né, que é multiplicado. E você vai viver o sobrenatural. De você vai vir reis, da sua descendência eu vou fazer abundante, próspera. Então, Deus vem ali e fala com Jacó. Simples assim. E Jacó levantou o altar para o Senhor, Deus de Israel. Pronto. E ali Deus muda o nome de Jacó. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem assim, ó, como um passe de mágicas, e não é. Primeiro, Deus luta com Jacó. Aí Jacó encontra com o irmão Esaú. Aí depois de algum tempo, alguns anos, Jacó fica numa cidade. E ali, depois de um tempo, a filha dele, Diná, vai passear. E aí ela é estuprada. E aí ele quer casar. E aí os irmãos matam aquele povo. Então assim, tudo leva um tempo. Aí Jacó volta para Betel, que foi o lugar onde Deus falou com ele. E naquele lugar de Betel, aí Deus fala, troca o seu nome, a partir de agora você vai ser Israel, tá? Pronto. Vocês viram como as coisas de Deus têm um tempo e um modo específico? Deus, ele não vai permitir que o tempo dele seja antecipado porque você quer, porque eu quero. Isso não existe para Deus. Deus, ele tem um tempo, primeiro ele faz e aí ele vai coordenando as coisas e colocando as coisas no lugar. E depois tá tudo certo. E olha só, e ele muda a nossa sorte. Um dia, despretensioso, Deus entrou e mudou a sorte de Jacó para Israel. Olha que coisa interessante. O passo seguinte do texto é falar da morte de Raquel, da morte de Isaac, mas no meio dessa história acontece um fato muito estranho. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no texto rapidinho para você. Tá aqui, ó. Israel partiu-se novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Agora, essa parte aqui, Raquel tinha acabado de morrer. Ela queria que o filho dela se chamasse Beone, mas o Jacó colocou o nome dele de Benjamim. Inclusive, essa é a tribo mais forte que eu vejo até hoje, né? Vocês veem que quando a gente vê algum nome do povo de Israel, é Benjamim não sei o quê, Benjamim não sei o quê, sempre Benjamim, né? Vocês já perceberam? Não é que é sempre Benjamim, é porque o mais comum hoje é que essa tribo de Benjamim, ela tá muito forte hoje, né? 2022. Ó, Israel partiu novamente, armou o acampamento depois que a mulher dele morreu, amada. Em Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai. Quem é Ruben? Ruben é filho de Lia. Peraí, gente, tipo assim, do nada. Do nada. Peraí. Ele tá falando de, assim, tá falando do nascimento de Benjamim. Tá falando da morte da morte de Raquel. O texto não tem nada a ver com isso. O texto não está nos preparando para essa notícia. É ou não é, gente? Do nada. E Ruben pratica ato conjugal com Bila. Quem é Bila? Bila é serva de Raquel. É a concubina dele, serva de Raquel. Que coisa louca. Vocês acharam louco ou não? Me responde aí. Só que tudo na vida tem um porquê. Tudo na vida tem um comportamento, né? Eu quero caminhar com vocês lá para o texto de Romanos, no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1. Bora lá? Eu vou abrir aqui para nós, peraí. É estranho, né, Dani? Não é estranho, não. Eu vou ler aqui pra vocês. Tô em Atos, peraí, que tá chegando Romanos. Que a Bíblia vem em Atos, depois já vem Romanos. Romanos. Eu vou ler pra vocês do versículo 18 até o 28. Serão 10 versículos. Presta atenção. O título dessa parte que eu vou ler, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Presta bem atenção na minha leitura. Se chama A Ira de Deus contra a Humanidade.
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina tem sido claramente revelada, sendo compreendida por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles obscureceu-se, dizendo sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feito à semelhança de homens. De homem mortal, bem como pássaro, quadrúpede e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Eu vou ler só mais uma vez. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Eu vou ler essa parte de novo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eu quero voltar mais um pouquinho no texto e eu quero ler o capítulo 20, o versículo 23, o 24 e o 25. O 23, o 24 e o 25 diz assim, para a gente deixar fresquinho na memória. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quer dizer, li o 22 também, desculpa. E trocaram a glória do Deus mortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Sabe o texto que antecedeu o fato de Rúben ter se deitado com Bila? É o texto que fala de abandonar ídolos, é ou não é? Eu li aqui para vocês. Deus fala para Jacó, Jacó vai para Betel. E Jacó fala, gente, Deus falou. Então vamos nos purificar, vamos enterrar os ídolos e vamos, por favor, povo, vem cá, vamos, por favor, vamos abandonar os ídolos estrangeiros, os falsos deuses. Larga sua idolatria aí, menino. Que existe a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Larga. O Criador disse pra gente, agora vamos fazer o que tem que ser feito. Mas sabe onde entrou a idolatria, gente? A idolatria entrou com Raquel. Não sei se vocês lembram, quando o pai de Raquel vai atrás de Jacó, ele vai atrás dos ídolos também. E Raquel se senta em cima dos ídolos. Ela fala, eu estou vivendo o meu período menstrual. Não posso me levantar, papai. E ali ela esconde ídolos. Quantas vezes a gente tem escondido ídolos do nosso coração? A gente vai guardando os ídolozinhos aqui, ó. Esse aqui é meu ídolo X, esse é o ídolo Y, esse é o ídolo K, Z, W.
Guarda ídolos para você ver o que acontece um dia. Ela morre, mas quando ela morre, ali os ídolos dela ainda continuam ali. Ela ensinou a galera a adorar falsos deuses. Às vezes a gente até enterra ídolos, mas a gente não educa a nossa vontade para não viver a adoração a falsos deuses. Sabe o que aconteceu aqui? Rubem se entregou a uma paixão vergonhosa. Rubem estava com a mente cauterizada. Rubem enlouqueceu. Sabe quantas vezes você vê pessoas se entregando a paixões vergonhosas? E não acusa os homens não, tá? Ixi, vocês viram aqui? A luzona que veio no meu rosto? Tá melhor assim? Forte? Eu vou diminuir hein? Tá bom assim, senão ficar sem enxergar. Meu Deus. Vamos lá. É porque tava na minha perna, acho que bati a perna. Mas já tá tudo certo aqui. Então, viver uma paixão vergonhosa dessa não faz parte só da carnalidade dele. Não faz parte só da falta de caráter do filho. É como se, sei lá, o filho se deita com a madrasta. Vocês entenderam isso? Parece algo comum hoje em dia, né? É até comum. Mas você sabe por que isso aconteceu, meu povo? Essa paixão, ele foi entregue a essa paixão vergonhosa por causa da idolatria. Às vezes a gente quer combater, Poliana, a minha mulher me trai, Poli, o meu marido me trai. Gente, parece que para aquele ali não tem jeito porque você está combatendo o pecado. Sendo que o buraco é bem, lá embaixo. O primeiro ponto é combater a idolatria. E como que se combate a idolatria? Com pureza. Como que se combate a idolatria? Com a presença de Deus. Como que se combate a idolatria? Com temor ao Senhor. O povo aqui se purificando e Rubem ali vivendo no meio evangelho. O povo aqui, enterrando os falsos deuses e Rubem ali, planejando se deitar com a madrasta. O resultado dele ter ali, tido relação sexual com a madrasta dele foi porque falta de respeito com o pai, traição, adultério. Gente, sabe por quê que aconteceu tudo isso? Por causa da idolatria. Às vezes você tá ali, brigando, querendo combater um problema, sendo que o problema tá no mundo espiritual. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, eu não consigo emagrecer. E eu falo, teu problema não é físico, é espiritual. Larga a idolatria da glutonaria. Como é que larga? Com pureza. Só que a pureza é algo que tem que limpar a nossa mente. Deus os entregou. Você viu? Quando eu li na Bíblia, há uma disposição mental reprovável. Lá no texto de Romanos, capítulo 12, diz, rogo-vos, pois, irmãos, para que apresente um culto racional. Rogo-vos para que a tua mente seja transformada. A mente precisa mudar. Poliana, quando eu vejo uma pessoa entregue à idolatria, o que eu faço? Ora pela mente, é a mente que precisa de pureza. Tudo começa na mente. Quando Jesus vai conversar com as pessoas acerca do pecado, ele fala, gente, o pecado tá aqui, começa aqui, na mente. A mente que transforma para emoções e sensações e o corpo só responde ao estímulo mental. Foi isso que Jesus disse. Na lei de Moisés dizia, aquele que se deitar com outra, que não é sua esposa, é pecado. Eu já digo, aquele que pensar. E por causa da idolatria, Deus os entregou a paixões, a condições mentais reprováveis. Qual é a condição mental reprovável por aí? Às vezes você nem está entregue a paixões sexuais, mas às vezes a condição mental reprovável diz respeito à comida.
A bebida, a drogas, a perseguição, a ira, o ódio, a lascívia também, sei lá. Qualquer condição mental reprovável por aí. A distração. O diabo, ele quer distrair a gente. Ele não distrai, ele não precisa de mais nada. Nada. Qual é a ingerência que você bota o dia inteiro na sua mente? Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Aqui esse Instagram são de pessoas maduras. E nós vamos amadurecer mais ainda. Tô profetizando, creio. Vamos lá. As pessoas amam ficar querendo revelação de sonho. Porque eu não sonhei com isso, eu tenho certeza que foi Deus revelando, porque eu sonho, pararei, parará. Não. Meu filho, olha para mim. Hebreus 12:14 diz assim. Ai, meu Deus. Eu esqueci o início de Hebreus 12:14. Mas vamos lá, que eu tenho aqui rapidinho, eu acho. Hebreus 12:14. Cadê, gente? Achei. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Um sonho de revelação precisa de quê? De santidade. Tu tá em santidade? Tu tem certeza? Absoluta. Enfim. A grande maioria, pega essa, tá? Vamos ter disposições mentais, tá? Honesta, e vamos ser pessoas sensatas. A grande maioria dos sonhos, tipo assim, 95% deles, tá? Ou um sonho é uma revelação, isso é o que todo mundo pensa, revelou. Não. Ou um sonho é uma associação. Olha, mas o que é associação? Associação é tudo aquilo que você vive no dia, ou que você vive nos últimos tempos, nos últimos dias. E aí você dorme. Quando você dorme, o seu cérebro faz associações, tá? São disposições mentais. E naquela associação, aquilo vai se tornando uma verdade para você. Vai se tornando uma verdade. Vocês entenderam? Então, nada mais é do que são coisas que a gente vê nos dias. Então, Poliana, por que eu tô sonhando com... Tô tendo um pesadelo horrível, um negócio horrível. Olha, se eu te contar, você acha que é revelação. Você sabe por que você tá tendo um pesadelo horrível? Porque você tá exposto a sentimentos que estão te levando àquele sonho, entendeu? Você está exposto àquelas sensações, tá? Então, geralmente, regra geral, são associações, não é revelação. Poliana, então, ok, eu vivo minha vida normal? Não. Então, vamos lá. Então, você teve um sonho hoje, e nesse sonho, você teve um pesadelo horrível. E foi muito real para você. E você não faz ideia se aquele sonho é uma associação ou se aquele sonho é uma revelação. O que você precisa fazer? Ore por discernimento. Livro de 1 João 4. No início do livro, ele fala sobre discernimento de espíritos. Eu acho que vai ficar mais difícil para eu abrir aqui. Vamos tentar rapidinho? Se eu não conseguir, vocês procuram em casa. 1 João. Gente, eu tô muito bíblica. É isso, Brasil? Estou muito bíblica. Vamos lá. Vou ler para vocês. 1 João 4, do 1 ao 6. Amados, como discernir espíritos? O nome desse título do texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo que vem de carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e estão ouvindo, agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, o venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele vem do mundo e por isso que falo que procede do mundo. É o mundo que os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve. Desta forma reconhecemos que dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você teve um sonho. Sonhei, Poli. E foi um sonho promíscuo, foi um sonho de terror. Foi um sonho bom. Qualquer sonho que você tenha,
que você sinta um desejo de descobrir algo a mais sobre esse sonho. Você vai orar por discernimento. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso examinar esse sonho. Isso foi uma revelação, isso foi uma associação. Se foi uma associação que, assim, quase 100% das vezes é uma associação, tá? 99, eu botei 95 no início, mas vamos botar um 99. É uma associação. Só que vamos supor que você esteja vivendo terror, um sonho de terror. O que aquele sonho de terror quer dizer como associação? Que a sua mente está muito confusa, que a sua mente está muito inquieta, que a sua mente está com muitos projetos a mais, que você está vendo muitas coisas, que você anda muito distraída, que você anda muito nervosa, que você anda, entendeu? Vamos supor que seja um sonho de lascívia, impureza sexual. Então significa que você está com a mente muito cheia de impurezas sexuais. Você foi exposto a muita impureza sexual. Você é exposto a muita impureza sexual. Então como que você vai começar a fazer? Purificar a sua vida. Então vamos supor, sei lá, você sonhou que você estava vivendo ali uma relação extraconjugal, pererei, parará, caixinha de fósforo. Então significa que a tua mente está pecaminosa, entendeu? Isso é muito espiritual também. Por que é espiritual também, Polly? Porque Jesus diz que o pecado começa aqui. Se você está sonhando com coisas muito pecaminosas, começa a prestar atenção que a tua mente está apresentando um sinal reprovável, que o teu corpo vai reagir àquilo ali. Entendeu? Então pode ser que o teu leito conjugal não esteja puro por causa da tua mente, por causa dos teus pensamentos, por causa do que você foi exposto. Então, sonhos de associações também são uma revelação, mas uma revelação secular pra gente saber como anda a nossa mente. É muito interessante. A mente humana, vocês estão conseguindo entender onde eu tô chegando? Porque eu já falei isso algumas vezes e parece que as pessoas, sabe, não sabem como agir. E elas me mandam sonhos e sonhos e sonhos. E eu falo, isso é uma associação. Nossa, Poliana tá desprezando. Não, gente, eu não estou desprezando as associações. Eu só estou dizendo que se esses sonhos pesados, nebulosos, sabe, tensos, terríveis, eles podem dizer e podem estar falando de que o seu coração é um coração idólatra. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Me responde aí se está confuso ou não, porque parece que eu não estou sendo clara. Ou esses sonhos terríveis, sexuais, terríveis que a gente tem, está dizendo que a nossa mente está muito impura. E vocês viram que lá no texto que Deus fala que ele está irado com a humanidade. Ele fala que nos entrega a disposições mentais reprováveis. Perceberam? Mentais. Então, os sonhos, eles são capazes de nos guiar para saber como estão as nossas disposições mentais. E isso é muito sério. Isso é um presente. Quando você entende que à noite, no sono REM, assiste a aula de sono REM, que tá no YouTube, tá no IGTV, assiste a aula de sono REM. Então, peraí, eu tô aqui normal, tô achando que eu tô em santidade, pureza, pererê, parará. Eu tenho um sonho, e esse sonho é com muita lascívia, é com muita impureza sexual, ou é com muita trama, ou é um sonho com muito terror, é um sonho muito pesado, é um sonho muito denso. Então, onde está o meu coração? Será que o meu coração mesmo está um coração limpo ou está um coração idólatra? Dali você já consegue começar a direcionar as suas orações. Senhor, limpa as impurezas do meu coração. Espírito Santo, tive um sonho assim. Será que é uma revelação? Será que é o meu coração com tantas impurezas? Os sonhos têm muito a nos dizer, porém, a grande maioria deles tratam da nossa vida cotidiana. E isso é um presente de Deus para nós, porque Deus está nos mostrando como está a nossa condição mental. Às vezes está tudo bagunçado assim na sua vida. E você está falando, eu estou sempre em santidade. E o seu sonho está apontando que você não está.
que você está preso no passado, que você está aprisionado numa circunstância, que você está aprisionado numa situação. Tem gente que fala, eu tenho o mesmo sonho há tantos anos. Pronto, você está preso ali naquele sonho. Suas emoções estão presas naquele lugar. E não tem nada de místico nisso. Isso é algo que vai nos direcionar para a gente ter uma liberdade espiritual. Você tem um sonho que você tem há anos, você está preso naquele lugar. Espírito Santo, a minha mente está presa em um lugar e provavelmente isso está me prendendo em algum lugar. Me livra disso aqui. E começa a orar, começa a jejuar, começa a se santificar. Entende como você pode trabalhar isso com uma forma realista? Realista. O seu sonho está te visando como é que tá sendo as ingerências da sua mente. Vocês entenderam? Que é um grande aliado, mas através da associação, da realidade. Tira o mundo espiritual. Agora, depois você traz o mundo espiritual para você orar por aquilo. Igual tem gente que sonha que está pelado, no meio da rua pelado. O que isso significa? Que ou você está sempre despreparado para as coisas desta vida, que você se sente despreparado, que você se sente desprotegido, que você sente que você... Entendeu? Aí você já começa ali, direcionar suas orações pessoais para aquilo ali. Então, eu tive um sonho com uma pessoa e essa foi muito ruim o sonho. Ou é uma revelação, tá? Que é o que todo mundo... É revelação, Deus falou comigo. Não, calma. Ou você... É assim que você vê aquela pessoa. Aí tive um sonho terrível com meu marido. Olha como você está enxergando ele. Então, às vezes, antes do caldo entornar, você já está vendo, as emoções já estão percebendo. Às vezes, a linguagem não falada da pessoa, sabe? Por que meu coração está assim com essa pessoa? Estou bem com ela. Mas por que eu estou tendo esses sonhos, esses pesadelos com o meu cônjuge? Por que eu estou tendo esses pesadelos com minha esposa? É porque o meu coração já está assim. Por que meu coração tá assim? Por que eu tenho visto essa pessoa desse jeito? E ali você já começa a trabalhar uma realidade. Você já começa a observar se no seu coração há idolatria, se não há. Vocês entendem como a gente consegue trabalhar a realidade e não fantástico mundo de Bob? Responde pra mim no chat, gente. Sério, eu fui clara? Porque eu tenho que ser clara nisso. É tão claro pra mim. Mas quando eu falo e toco nesse assunto, aí vocês querem mandar um sonhão. Brrr. Gente, você já tem as armas. Eu tô trazendo uma maturidade. Me responde no chat. Quem entendeu? Fala. Entendi, professora. A Sayonara disse que entendeu. Então, quero só ver, hein? Eu tô vendo quem tá aqui ao vivo. Quero só ver se vocês vão ficar mandando sonho no direct. E eu falar, gente, é uma associação. Que é uma direção. Sabe? Sabe qual é a resposta que eu quero de vocês? Daqui um tempo, daqui uns 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, vocês virarem pra mim e falar assim, Polly, sabe quando você fez aquelas sequências sobre associação? Eu comecei a orar de uma forma diferente, e o meu cérebro trabalhou diferente e eu não mordi a isca de Satanás. Eu achava que eu era ofendida nisso, mas na verdade meu coração estava assim. Olha como é um discernimento. Olha como Deus trouxe a clareza para como tá, gente. Eu tenho visto tramas nos meus sonhos. Vai me respondendo se vocês entenderam. Eu tenho visto tramas. Às vezes tá tão preocupado com tal pessoa que você só tem sonho ruim com aquela pessoa. Aí você pode orar por isso, Senhor. Eu tô tão preocupado com essa pessoa que o meu cérebro só planeja coisas terríveis. O meu sonho só revela coisas terríveis. Então eu quero te falar, Senhor, isso é preocupação secular? Se for uma preocupação secular, purifica o meu coração, porque eu ficar pensando nessas coisas de outra pessoa chega a beirar a idolatria. Ou isso é algo que está rolando no mundo espiritual. Se você clamar, gente, vocês viram o texto de 1 João 4, Deus é todo poderoso. Ele vai discernir espíritos. Tá? Então, o que aconteceu com Rubem e Lia? Meu Deus, assim, do nada, vocês viram? Parece que é um texto solto. Gente, ela morreu, teve um filho, não sei o quê. Eu vou falar aqui dos descendentes. Gente, Rubem pegou Lia. Tipo isso. Moisés fala isso, porque é Moisés que escreve Gênesis, né? Gente, tipo assim, nada a ver. Não, mas não é nada a ver. Entenderam que não é nada a ver? Aquilo aconteceu por conta da idolatria, sabe? Não é, a gente não tem como purificar só o corpo, a gente tem que purificar o nosso espírito,
sabe? A gente tem que purificar o nosso coração. Haviam raízes de idolatria na casa de Jacó. Por isso que Rúben se deitou com Lia. Por isso que o desejo, sabe, pela concubina do pai, ficava ali, só beirando a porta dele, porque ele não educou a vontade dele. Quanto aos nossos desejos, a gente precisa educar a nossa vontade. Os nossos sonhos, eles são capazes de nos revelar onde a gente precisa educar a nossa vontade. Nossa, eu tô sonhando com isso. Meu Deus, eu preciso educar a minha vontade. Entenderam como que funciona, sabe? E se atenta, um alerta, um sinal de que a gente precisa educar algumas vontades. É isso. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que delícia estar na Tua presença e aprender mais de Ti. Sermos filhos conscientes, sermos filhos maduros. Muito obrigada pelo discernimento dessa manhã, Senhor. É surpreendente ser de Deus. Quero, através dessa oração, te louvar e te agradecer e entender que o Senhor está criando uma geração de homens e mulheres cheios da Tua presença, sem muito misticismo, mas conscientes de como a gente pode trabalhar as nossas orações, a nossa devoção a Deus, de como a gente pode entender como anda o nosso coração, sem andarmos despercebidos. Em nome de Jesus, amém. As pessoas me perguntam assim, quando que eu vou saber que eu tive o temor do Senhor? Quando que eu vou saber que eu estou purificado? Quando que eu vou saber? Sabe, um dos pontos é os teus sonhos. Eles vão começar a te mostrar como está a sua mente, se ela está em uma condição mental reprovável, se a sua mente, tudo começa na mente, gente. Se a nossa mente ela tá com mais santidade, se você tem sonhado com mais céu, se você tem sonhado com mais inferno, se você tem sonhado com mais coisas de Deus ou não. Então a gente precisa saber como anda a trama do nosso coração, através dos nossos pensamentos, da educação da nossa vontade, sendo pessoas conscientes e sendo pessoas racionais, tá? É muito sério isso. Esse devocional de hoje é um devocional para pessoas maduras. Poliana, quando que eu vou saber tal coisa? Não, você vai saber. Se você não sabe, é porque você não tá sabendo, não. Você tá perdido. Poliana, quando que eu vou saber que eu peguei o caminho de volta? Você vai. Sua mente vai mudar. Seus pensamentos vão mudar. Seu comportamento vai mudar. A forma que você se apresenta ao mundo vai mudar. Sabe? Seus sonhos vão mudar. A tua clareza mental, espiritual, física, financeira, nos teus relacionamentos, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. E quando mudar, você vai ter certeza de que mudou. Como andam os teus pensamentos por aí, hein? Como andam as tuas emoções? Tem gente que vai ficar fragilizada a vida inteira. Tem gente que vai ali, ficar tentando buscar sonho, não sei o quê, a vida inteira. E tem pessoas racionais, espiritualmente maduras, que vão entender o que Deus está falando conosco. É isso. Que devocional forte, gente. Eu achei muito claro esse devocional de hoje. Nos traz sanidade, sabe? Você não precisa ir na irmãzinha da oração. Você já tem todos os dias um direcionamento de como anda a sua vida. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para iniciar mais uma semana juntos, cheios da graça de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Se arruma, toma um banho, lava esse cabelo e vai para a igreja adorar o Deus que te deu tudo que você tem de presente. Um Deus que te entregou a vida, um Deus que te amou primeiro. E por isso você vai lá apresentar um culto racional a Ele. Um beijo, fica com Deus. E até amanhã, 5h45, se Deus quiser. A gente está aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor.